E aí, galerinha, salve, salve, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo à tarde, boa noite para quem estiver assistindo à noite, enfim, né? Ah, Avançando nossos estudos, então, na semana passada nós tivemos até uma aula online, né, via Google Meet, bem bacana, sobre nomadismo, sedentarismo, o material continua lá na plataforma, né, no Google Sala de Aula, para vocês visualizarem quando puderem e quiserem retomar isso, né? Então, passando, né, indo adiante nos nossos estudos no sexto ano, tema 3 sobre o Antigo Egito, às vezes vocês verão como Egito Antigo, enfim, independente da ordem, o tema é esse, né? Então vamos lá para o próximo slide. Quando no tema passado eu falei sobre sedentarismo e sobre nomadismo, eu comentei sobre essa parte aqui que tem aqui no primeiro tópico, né, que é onde o cursor do mouse está, né? Opa, voltando. Por exemplo, porque disseram que os seres humanos, né, de acordo com esses estudos apontados, tornaram-se sedentários. Então eles se fixaram no mesmo local. E com isso, o ser humano ele começou, né, a plantar, a pescar, a caçar, tudo isso no mesmo local. Então lembre-se, o ser humano não precisava mais mudar de um lado para o outro, né, de um local para o outro, em busca de melhores condições de vida. A partir do momento que ele começou a dominar a agricultura, automaticamente a vida ficou muito mais fácil. Por quê? Com a agricultura os alimentos aumentaram. Se tem mais alimento, a população também pode aumentar, a população humana, porque as pessoas têm o que comer, né? Não precisa ficar mudando de um local para o outro, elas podem se estabelecer ali, tem garantia de alimentação. E aí também isso ajuda o quê? Os animais, porque os animais só ficam no local onde haja alimentação para eles também. Então os animais eles percorrem, né, quilômetros e quilômetros e quilômetros em locais onde eles sejam livres, por exemplo, na África, a gente tem como exemplo, né? Atrás de comida. Então, quando num local acaba a alimentação, óbvio, os animais não dominam a agricultura, o único ser vivo capaz de fazer isso, obviamente, é o ser humano. Então, os animais, sim, têm que migrar, procurar novas regiões nas quais eles possam ter alimentos. Então, os seres humanos desenvolvendo a agricultura, tendo mais alimentos, automaticamente os animais começaram a ficar nessas regiões próximas aos seres humanos e isso ajudou bastante, né? Porque os seres humanos começaram a se utilizar de animais também. Então, o cavalo para transporte, né? O gado para transportar algumas coisas, né? Alguns utensílios mais pesados. Então, os cães para caçar. Então, cada animal tinha uma utilidade para o ser humano, digamos, né? Tinha uma possibilidade. E aí, com esse crescimento da agricultura e cada vez maior do sedentarismo, os seres humanos começaram a desenvolver ferramentas para ajudar na questão agrícola, né? No desenvolvimento agrícola, como enxada, o arado, potes, né, jarros de cerâmica, como está dizendo aqui. Então, isso foi extremamente importante porque foi desenvolvendo cada vez mais foice, né, para cortar alguns produtos ali da alimentação, né? Então, todas essas ferramentas foram extremamente importantes. E aí, um barulhinho do sinal talvez vocês ouçam porque eu estou gravando da escola, porque eu estou trabalhando presencialmente, né? Então, pequena digitação aqui, né? Nesse quadro de desenvolvimento, uma região, né, começou a ter muito destaque, que foi o Vale do Rio Nilo, onde, né, surgiu, se desenvolveu a tão falada, famosa e riquíssima civilização antiga do Egito, né? A antiga civilização egípcia se desenvolveu a partir do Rio Nilo, porque o Rio Nilo, até hoje, né, é um rio extremamente importante para o atual Egito, que dá a opção de navegação e de pescaria, enfim, de várias possibilidades. E naquele momento também da agricultura, porque na época de chuva, né, o rio inundava, na época de cheia, que se chama,
E aí essas terras alagadas, elas formavam o que se chama de humus, né? Ficavam bem úmidas e aí elas ficavam extremamente férteis. E aí tudo que os egípcios tentassem plantar ali nascia. Então ajudava demais também no crescimento agrícola. Então percebam que tem que ter o conhecimento humano, tem que ter a condição da natureza e as ferramentas necessárias, né? São três pontos extremamente importantes para que a agricultura pudesse evoluir tanto. Então, o conhecimento humano, a questão do favorecimento da natureza e essas ferramentas desenvolvidas pelos seres humanos. E aí, uma nova organização começou a ser criada, porque as colheitas foram aumentando de tal forma que eles tiveram que rever, né, repensar algumas questões referentes ao trabalho. Então, cada pessoa ali do Egito Antigo, ali de cada uma das cidades, das localidades do Antigo Egito, foi ficando responsável por uma determinada tarefa, para que isso pudesse dar certo, né, da melhor maneira possível. E aí eles adotaram a escrita, justamente para poder ter uma contagem em relação às colheitas. Então, por exemplo, vamos supor, eles tinham colhido, sei lá, 100 quilos de trigo. Ótimo. E aí, em determinado momento, eles tiravam 10 quilos. Ia ficar na mente de uma pessoa, não, no dia tal tirou 10 quilos, depois tirou mais 15, no começo tinha 100, então é muita coisa para ficar pensando. E aí eles desenvolveram a escrita justamente o quê? Para tomar nota disso, né? Para montar um relatório escrito sobre como era a questão da agricultura, quanto de quilos havia se colhido, o quanto se havia vendido, o quanto se havia usado. E dessa forma a organização ficou muito melhor organizada e mais fácil. Então a escrita surgiu exatamente para isso, para poder, né, tomar conta melhor da agricultura, e surgiu em decorrência do aumento agrícola, né, dessa produção agrícola. Então bastante importante a escrita também para a agricultura. E aí essas inundações, né, do rio Nilo, elas eram importantes para a agricultura, porém elas poderiam gerar problemas, porque o rio Nilo ele é muito volumoso, ele tem muita água. Então, se não controlar de alguma maneira essas cheias, elas poderiam invadir cidades, né, destruir as cidades, né, as vilas, as casas das pessoas. Então, qual foi a solução que os seres humanos ali do Egito, né, os antigos egípcios, idealizaram? O que eles colocaram em prática como ação, né? Qual ação eles tomaram? De construir algumas questões, como diques e canais de irrigação, como está dizendo aqui no último tópico, né? Desses diques e canais de irrigação, a gente vai ver umas imagens já, né? O dique, ele reservava a água como se fosse um reservatório, e os canais de irrigação levavam essas águas do rio Nilo, né, das cheias do rio Nilo, para as regiões que ficavam distantes do rio, por exemplo, nas partes desérticas do Egito. Porque o Egito, há milhares de anos, já é assim, continua sendo uma parte que tem, né, uma região que tem muitos desertos. Então, ali próximo do rio Nilo é justamente a parte em que tem um pouco mais de água, né, que não é tão desértica. O restante do Egito é praticamente todo deserto. E aí, conforme esses canais de irrigação foram sendo construídos, os antigos egípcios conseguiram ainda mais terras para cultivar e desenvolveram ainda mais a agricultura, porque a agricultura não ficava só dependente, né, limitada àquela região próxima ao rio. Com os canais de irrigação, que são esses daqui, ela poderia ir para outros lugares mais distantes. Então percebam aqui, ó, no cursor do mouse, aqui é o rio Nilo. Inclusive tem um barco da época, né, eles navegando, outros barcos menores, né, esse aqui é maior. E aqui já não está tão perto do rio, aqui bem no finalzinho da página, bem aqui embaixo. E aí com esses canais de irrigação, eles conseguiam trazer a água para mais longe. E percebam que tem umas pontezinhas aqui, né? Tem algumas pontes que ligavam essas ilhas de plantação, que eles chamavam. Então em cada ilha dessa se plantava alguma coisa. Por essa representação vocês conseguem perceber o que é a diferença de cores, por exemplo, né? Esse aqui é mais amarelado, esse aqui é mais verde, esse aqui é um amarelo já diferente. Tem algumas, tá bem pequenininha, que eu tive que aumentar, né,
Então, né, aí como eu tive que aumentar aqui a resolução, aliás, aumentei o tamanho da imagem para ficar maior, a resolução acabou ficando um pouquinho prejudicada, né? A gente percebe que tem pessoas aqui, né? E o acesso delas, para que elas não tivessem que cruzar, né, digamos, a nado, esse canal de irrigação é justamente essa pontezinha. Então, nessas ilhas de plantação, eles conseguiam cultivar diversas culturas, né, que a gente chama. Tem diversos produtos: milho, trigo, papiro, que era com que eles faziam papel, né, e outras mais, né. Outro canal de irrigação é esse daqui. Então a gente percebe que é uma área de deserto mesmo, certo? E onde tem as pirâmides, numa representação, e aqui no canal de irrigação que vinha desde, né, o Rio Nilo e chegava até essa parte do deserto. E aqui são muitos trabalhadores, né, com os animais, ajudando na questão do trabalho. E a gente vê aqui no caso, na maioria dos casos eles eram escravos, né, que trabalhavam na agricultura, na questão agrícola, né, nos trabalhos agrícolas eram escravos. Então a gente vê a importância desses canais de irrigação. Eles vinham, né, desde o rio e chegavam até o deserto, numa área que obviamente não teria água. Né? No deserto não tem água, é muito raro. E aí a água do rio Nilo conseguia chegar até o deserto por conta dessa construção, né, magnífica, inteligentíssima que os antigos egípcios já fizeram. Isso aqui em torno de 5, 6 mil anos atrás, inclusive, viu, gente? Então já faz bastante tempo e eles já tinham essa inteligência, né, essa habilidade tamanha, os antigos egípcios, né? Aqui no caso, a gente tem um mapa mundi, e a localização do Egito aqui em vermelhinho, né, no continente africano, quer dizer, lá na África, bem no norte da África, já fazendo divisa com a Ásia, aqui inclusive, e bem pertinho da Europa. É uma região muito importante do mundo. E aí é isso, né? Os antigos egípcios tinham a questão agrícola muito desenvolvida. Então a gente pode dizer que a principal atividade do Antigo Egito era a agricultura. De fato, o comércio também era muito importante, mas a agricultura era o que eles tinham de melhor e de mais evoluído, certo? Aqui é o mapa do Egito atual. E aí vocês conseguem perceber o que? Essa partezinha azul aqui, que desce, esse traçado azul, é o Rio Nilo. A gente já percebeu o que? Grande parte das cidades do Egito atual estão ou aqui próximas ao Rio Nilo, como a capital Cairo, né, que é a principal cidade do país, como também no litoral. Olha quantas cidades aqui no litoral. Todas essas bolinhas pretas são cidades. E pouquíssimas não estão no litoral, estão mais para dentro do país, que são as regiões desérticas, né? Aqui a gente tem 1, 2 cidades grandes praticamente na parte desértica do Egito, e o restante ficam todas aqui ou no Rio Nilo, né, próximas ao Rio Nilo, às margens do Rio Nilo, ou aqui no litoral, que é do Mar Vermelho ou do Mar Mediterrâneo aqui em cima também, certo? Então percebam como os egípcios têm grande importância até hoje no Rio Nilo, que a grande parte das cidades ficam localizadas às margens do Rio Nilo, certo? Aqui é um dique que eu comentei para vocês, de Karnak, que era onde eles reservavam a água. Obviamente hoje em dia ele está desativado, não funciona mais para isso, ele virou somente ponto de visitação mesmo, né? E como estamos em época de pandemia, não está havendo visitação ao dique de Karnak. Não por enquanto, mas logo menos voltará. Então a água geralmente corria por aqui, né, por essa rampa aqui, vinha para cá, ficava reservada, e também vinha para cá, que era uma parte mais baixa. Então aqui cabe bastante água. Então a gente vê mais alguns buracos cavados, né, tudo muito bem conservado, que era justamente para isso, para reter essa água, para jogar essa água para onde? Para os canais de irrigação. Então olha que inteligência magnífica que os antigos egípcios tinham, né? Extremamente importante isso. Porque eles não tiravam a água diretamente do rio, era água, né? Porque senão o rio acabaria ficando sem água. Era a água da cheia do rio reservada, que eles faziam o sistema, que ia até os canais de irrigação e levava a água para as regiões distantes do rio. Simplesmente sensacional. Os
Os antigos egípcios eram muito inteligentes e admiráveis. Certo? Então, é isso aí, galera. Na próxima semana nós continuaremos falando sobre o Antigo Egito. Vou gravar mais uma aulinha para vocês e a gente se fala na próxima e durante a semana. E não esqueçam de acessar o Google Forms, hein, para fazer a atividade da semana. Inclusive, foi aberto ontem e será para essa semana aqui falando sobre as perguntas de história sobre o Antigo Egito. Então não deixem de acessar, porque é importante para a presença e para a nota de vocês, inclusive. Certo? Então é isso aí. Valeu, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.